Salve, salve galera, aqui é o professor Washington. Sou professor de História e estou com esse canal e com o objetivo de te ajudar a estudar um pouco de História para o Enem deste ano. Então eu vou fazer um formato mais simples, não vou trabalhar muito a questão da editoração de imagem, até porque eu não sei. Vou fazer deste meio que eu estou fazendo um pouco mais sistemático, a qual vou trabalhar por tópicos e você pode estar pausando o vídeo, anotando esses tópicos e posteriormente você vai fazer a sua pesquisa, porque não dá aqui para ver todo o conteúdo de história por causa do tempo. E você sabe que a internet fica um pouco mais difícil para os alunos que não têm tanto acesso assim. Então, por isso, eu estou pensando neste público, tá bom? Então, vai ser uma aula um pouco mais resumida. Se você puder, depois pegue um livro, faça a sua pesquisa, tá bom? E eu quero aqui te ajudar. Antes de começar, eu vou te pedir dois favores. O primeiro, dá o teu like aí embaixo, dá esse joinha pra gente aí, para poder eu ver que a aula está surtindo efeito, que você está gostando. Se eu perceber que você não está gostando, então eu paro e não faço mais nada. Eu sou bem sincero, tá bom? Então dá esse joinha aí pra gente. Claro, depois de você assistir toda a aula, e também, se você foi o meu aluno, ou se você é aluno de alguma escola pública, coloca aí nos comentários, né, a escola que você frequenta, que você já frequentou, porque eu gostaria e quero ajudar alunos de escola pública, tá bom? Então vamos lá, professor Astro na área, já me apresentei, e vamos começar com um pouquinho de história. Vamos começar com aquela teoria básica que muitas vezes os alunos não têm e não conseguem entender, tá bom? Aqui eu coloquei o nosso assunto principal, história e seus conceitos. Então você precisa aprender alguns conceitos básicos de história. Por isso que muitas vezes os alunos eles se perdem, porque ainda tem aquele conceito da história que tem que decorar as coisas. É o famoso decoreba. E isso não existe mais. Desde quando o Enem apareceu, né? A gente não tem mais esse pensamento de decorar a história, não faça mais isso, tá bom? Vamos lá. E esse aqui é a minha logo, tá? História sem sentimentos, que em outro vídeo, posteriormente, a gente explica isso aí. Vamos lá. O que a história estuda? Né? Uma pergunta muito simples, tá bom? Para a gente poder começar. Isso aí você estudou geralmente lá no sexto ano, mas eu preciso retomar porque talvez você tenha esquecido ou não tenha estudado, infelizmente. É, eu não vou aqui ser muito filosófico por causa do nosso tempo, vou ser bem mais objetivo de acordo com o que o Enem pede, mas isso aqui não impede de você fazer sua pesquisa. O que está acontecendo, pessoal? Hoje, na atualidade, o aluno ele tem que ser um pesquisador. Por isso eu vou te dar todos os macetes possíveis, tá bom? Sempre eu vou te dar uma dica aqui, uma dica ali, e se você parar e observar e obedecer, seguir, você vai se dar muito bem. E eu quero o teu bem. Vamos lá, gente. É, a história estuda o quê? Tá vendo esse rapaz aí bonito? O homem. Só o homem. Mas o que mais que a história estuda? O homem no tempo. Então, o que você tem que entender? Por que a história estuda o homem? Olha só, qual a diferença? Entenda. Por que a história não estuda o cachorro, os animais? Já parou a pensar? Por que a história estuda o homem? Porque o homem ele consegue mudar a sua realidade. O cachorro ele não muda a sua realidade. Ele vai permanecer assim séculos e séculos e séculos. Mas o homem não. O homem ele faz história. O homem ele faz cultura. O homem ele modifica a sociedade. O homem ele faz e acontece. Então é isso que a história vai estudar. O que que o homem está fazendo? E não só o que ele está fazendo, mas de acordo com o quê? Com o tempo que ele fez, o tempo que ele viveu, tá bom? Então, em síntese, a história estuda o homem no tempo, tá bom? E o que a história analisa? Qual é a análise da história? Você não pode simplesmente pegar aqui um texto e ler, ler, ler. Vamos pegar aqui Revolução Francesa, feudalismo, e aí você vai ler, ler, e não entendeu nada. Você tem que fazer a sua análise. A história não foi feita assim à toa. Ela vai fazer 4 análises básicas. E daí em diante tem outras análises que eu não vou aqui me deter. Mas eu vou pegar as 4 principais. Olha só. Primeiro o que você está vendo aqui. Vou pegar aqui minha canetinha, tá? Olha só. Você está vendo aqui a economia. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, tá bom? Não tem uma ordem hierárquica. Você pode mudar que as ordens, mas
Vamos por aqui. Economia, ou seja, a história vai fazer uma análise da vida econômica, financeira daquela população. Se você parar para observar, como era a questão econômica dos povos. Quando você estuda, por exemplo, hoje, na atualidade, você pensa no dinheiro. Hoje você tem a economia virtual. Mas quando você também estuda lá no período indígena, e você vai ver que quando os portugueses tiveram encontro com os indígenas aqui no Brasil, eles fizeram uma economia, foi uma troca, que se chamava escambo. Aquilo era uma economia? Podemos considerar que sim, que era uma economia. Entre outros povos que você vai ter, que criavam animais e havia troca, o próprio feudalismo, né? A economia ela foi mudada, né? No início feudal e depois ela foi modificando. Ela era amonetária e depois a moeda ela voltou a circular no meio do povo. Ou seja, então a história vai estudar a questão econômica, tá bom? Depois podemos colocar aqui a sociedade. Quem é a sociedade? É o povo, são as pessoas. Como é que essa sociedade vive? Como é que essas pessoas vivem? Você sabe que estudar uma pessoa é uma coisa, agora estudar 100 pessoas, 200 pessoas, milhares, milhões de pessoas é outra história. Então a história vai fazer a análise social dessas pessoas. E o que mais que ela vai fazer também? Junto com a análise social, o que, que você vai ter? A análise aqui, ó, a análise política. O que é a política? A política, em síntese, resumindo de maneira simples, não simplória, você vai ter o quê? Política como forma de organização social, organização econômica. A política ela vai estar embasada na organização dessa sociedade. Então, como é que a história vai fazer essa análise? Simples, vai perceber como é feita essa política. De que forma é feita essa política? Por exemplo, no Império Romano, nós temos uma política diferenciada. Nos gregos, um outro formato de política, a utilização da democracia. Hoje, na atualidade aqui no Brasil, você também tem um conceito democrático, mas é o mesmo conceito democrático utilizado lá na Grécia milhares de anos atrás? Óbvio que não. A nossa democracia é diferenciada da democracia grega, tá bom? Olha só, e por fim você tem a cultura. A cultura seria a produção, o que, que o homem produz, sendo ela cultura material, cultura imaterial, enfim. A história vai analisar essa questão cultural e nessa questão cultural você pode estar se perguntando, e a religião? E a análise religiosa, ela também vai estar inserida na questão cultural. Eu não acrescentei aqui para não ficar muito longo, mas você pode abrir aí um parêntese, fazer aí no seu caderno, fazer uma observação. Religião, porque religião faz parte da história, tá bom? Então você tem economia, sociedade, política, cultura, também acrescentar aí religião, tá bom? Vamos lá, deixa eu tirar aqui minha canetinha, tá? E o que é historiografia? Você precisa entender o que é historiografia para poder chegar lá no Enem, analisar o texto e arrebentar. Inclusive, isso aqui não vai servir só para história, mas também para literatura, para geografia do Brasil, para sociologia, filosofia, tá bom? Olha só, o conceito que nós temos de historiografia. Historiografia, lê comigo, vai, lê aí. Historiografia é o registro escrito da história. Ponto. Aquilo que foi registrado, foi escrito, ou seja, historiografia é a escrita da história. História. Podemos dizer que a arte de escrever, vai lendo comigo, e registrar os eventos do passado. Como? É o tipo da escrita. Como foi escrito aquilo? Já vou te explicar. O termo historiografia, continua comigo aí, também é utilizado para definir os estudos críticos feitos sobre aquilo que foi escrito sobre a história, ou seja, como eu escrevi aquela história. Eu vou te dar um exemplo. Você tem seu avô, tem seu pai e tem você. Aí eu vou falar um assunto que todo mundo conhece. Assunto A ou assunto X. O seu avô, que seu avô conheça, óbvio, né? É um assunto antigo. O seu avô vai trazer para você um modo de contar aquela história, do ponto de vista dele. Aí o seu pai, que já é um pouquinho mais novo, vai contar a história X, que é a mesma história do seu avô, só que do modo dele. E você,
vai contar a história X que seu avô contava, que seu pai contava, e que você vai contar para os seus colegas do seu modo, do jeito que você sabe contar. Ou seja, assim que é a historiografia, isso é historiografia. É as diversas formas de contar a história, sem perder o foco principal, tá bom? Olha só, e vendo a historiografia, você tem algo interessantíssimo chamado anacronismo. O anacronismo é um dos maiores erros que os estudantes que vão fazer o Enem cometem. Por isso, nesse anacronismo, eles erram as questões. Olha só, olha só. Lê comigo. Anacronismo, erro de cronologia que consiste em atribuir a uma época ou a um personagem ideias e sentimentos que são de uma outra época, ou em representar nas obras de arte costumes e objetos de uma época que não pertencem. Ou seja, é a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um assunto que aconteceu há 1000 anos atrás e querer interpretar este assunto com os pensamentos atuais. Ou seja, você pega e você vai observar o feudalismo, vamos colocar aí século X, e você não entende por que no feudalismo acontecia tal situação. Você está interpretando agora, com a sua realidade é diferenciada, o seu pensamento é um pensamento tecnológico. Quando você vai ver a questão das tecnologias, lá no período feudal, muitas pessoas pensam, mas como, professor, existiu tecnologia no período feudal? Claro que sim, claro que existiu. É porque você está indo com o pensamento tecnológico atual. Mas a tecnologia sempre existiu. O conceito da tecnologia é tecno, prática, maneira, como fazer. Elogia, estudo da técnica. Como é que eu faço tal procedimento? Aperfeiçoando os procedimentos, né? Então, o que, que você vai ter aí? Você vai ter o estudo da tecnologia. Então, o anacronismo é o erro que se comete quando eu quero interpretar um evento do passado com o pensamento do presente. Vamos lá. Olha o exemplo que eu te dou aí. Vamos pegar aqui a canetinha. Acompanha comigo aí, tá bom? Olha aqui. O que, que você tem aqui? Você tem aqui um desenho que talvez você conheça, já tem até em filmes, né? Que é o Fred Flintstone, né? Você vai ver aí que é um período. Que contexto histórico eles pertencem? História ou a pré-história? Lá na pré-história, período da pedra lascada, pedra polida. E olha só, você vai ver que são homens da caverna. E quando você vai falar de homens da caverna, você da pré-história, você fica meio assim, poxa, mas estão muito evoluídos. Então vamos ver qual é o erro que eles colocaram aqui propositadamente, né? Porque o anacronismo ele também pode ser proposital, e aqui no caso foi proposital. Então vamos ver, vamos observar. Primeiro, você está vendo aqui o Fred Flintstone. O que, que você observa nele? Primeiro coisa aqui, ó. Olha só, vou marcar aqui para você. O uso da gravata. A gravata era usada na pré-história? Não, gravata é dos tempos modernos, da história moderna, né? Da história mais contemporânea, tá bom? Outra coisa, você está vendo aqui um animal, né? Você está vendo um dinossauro domesticado. Nesse período da pré-história, você ainda não tem a domesticação de alguns animais, principalmente de dinossauro. Isso é bem posterior. E olha só, ele ainda usa aqui uma coleira de cachorro para você ver que é o símbolo da domesticação. Qual outra coisa que você percebe de erro anacrônico aqui? Você vai ver a mulher, a Vilma, a mulher do Fred, ela está aqui com um cordão, olha, que naquela época não existia, e você vai ver aqui o segmento da sua roupa. Olha o corte da roupa aqui, ó. Um estilo, né? Um estilo mais moderno, mais contemporâneo. Você vai ver também aqui, ó, os seus filhos, né? Você vê aqui os filhos, a Pedrita, ela está usando uma fralda. Imagina na pré-história uma fralda inconcebível. Já que o Bambam, se não me falha a memória, o nome do personagem, ele está com um bonezinho. E está aqui com um bastão, parece de beisebol. Né? Olha só, você vai ver aqui esses outros personagens. Olha só o cabelo dele, ó. O cabelo dele, um estilo muito mais contemporâneo, o corte de cabelo dele, a sua esposa aqui também, ó, com cordão, com essa roupa. Ou seja, o que, que você consegue entender? Que aqui é um erro anacrônico. Mas no caso
desse desenho, ele foi proposital, foi para que chamasse a atenção, né, das pessoas, dos telespectadores, para poder assistir o desenho. Na prova do Enem, como é que vem? Na prova do Enem, vem também uns anacronismos propositais para que você venha errar a questão, tá bom? Então, fica ligado nisso, na questão da historiografia e também no conceito do anacronismo. Continuando, o que mais que nós temos aqui? Correntes historiográficas do século XIX. Nós vamos ter algumas formas, essas correntes historiográficas vai cair naquele conceito, vai se unificar naquele conceito da historiografia, tá? Que é a forma de como foi escrita a história, tá bom? Cada autor, cada historiador, ele tem uma visão diferenciada. Ele vai escrever diferente da sua visão da história, tá bom? Vamos lá. Um dos primeiros que geralmente cai muito no Enem, você vai perceber, é Augusto Conte. Eu não vou aqui falar da vida completa de Augusto Conte, mas eu vou dizer para você estar pesquisando esse autor. É muito importante, na sociologia principalmente, nos conceitos sociológicos, tá bom? Olha só, o Augusto Conte ele vai trabalhar um tema chamado positivismo. O positivismo vai surgir na segunda metade do século XIX, ou seja, ele vai utilizar a natureza com leis da física social para poder estar trabalhando, tá bom? Trabalho com os fatos do passado integralmente, ele vai se deter só com o passado. Lembre-se, na história, nós temos o estudo do homem no tempo. E é preciso entender o tempo passado e o tempo presente. Então, é muito interessante que você entenda o presente de acordo com o passado. Já no caso do positivismo, não vai entrar o tempo presente, mas sim o tempo passado. Vai utilizar aqui, ó, documentos oficiais do governo, tá? Deixa eu marcar aqui, tá? Documentos oficiais do governo, tá bom? Para poder dar o seu parecer, o seu posicionamento. Esses documentos são os fatos registrados, ou seja, esse documento provém do governo e o governo não vai emitir um documento que possa se prejudicar. Então, esse documento, entende comigo, ele vai ser modificado, tá bom? Ele vai ser alterado pelo governo, tá bom? Figura dos grandes heróis, tá? Então ele vai se deter na figura dos marechais, na figura dos grandes heróis, tá bom? Dos mitos, digamos assim, tá? E essa forma, né, historiográfica, né, essa corrente historiográfica, ela também vai ter um nomezinho aí genérico que você vai ouvir muito falar, chamado história tradicional, tá bom? História tradicional. Então, se vier na tua prova o texto, você vai ler, você já vai entender. Vai bater a vista e vai ver. Augusto Conte. Agora, isso aqui foi muito resumido. Aproveita, dá uma pesquisada lá, tá bom? Sempre vou estar aí batendo nessa tecla, tá bom? Vamos lá. Continuando. Próxima corrente. Opa! Olha só, marxismo. Nós temos aí, né? Grande Karl Marx, né? E Karl Marx, ele vai trazer para você o materialismo histórico. O que significa o materialismo histórico, tá bom? Em síntese, ele vai trazer para você uma análise econômica. A história dele vai ser baseada em análise econômica da sociedade. Vai trazer a famosa aqui luta de classes, dominante versus dominados, tá bom? Então, sempre para ele vai ter essa briga, né, na pirâmide social, daqueles que detêm os meios de produção e daqueles que têm a sua mão de obra, que vai vender a sua mão de obra para essas pessoas que detêm os meios de produção, que são explorados, né, ele vai em contrapartida e ele vai defender essa mão de obra, esse proletariado, tá bom? Ele vai trazer também para você aqui o socialismo, tá? Quero que você aí dê uma sondada na questão do socialismo, para você fazer a diferença do socialismo para o comunismo, tá bom? Ele vai trazer para você aí. Ele vai trazer o conceito de superestrutura. O que é esse conceito de superestrutura? Ele vai dizer que a superestrutura está num campo acima. Está onde? Na questão ideológica, na questão política. A política nada mais é para Karl Marx que um pensamento, uma ideologia, tá bom? Ele também vai falar para nós da infraestrutura.
as transformações da base econômica, ou seja, essas transformações da base econômica, ele vai estar falando realmente da questão material, tá bom, querido? Então, de maneira simples e resumida, essa aqui é a corrente historiográfica do marxismo, tá bom? Depois dá uma procurada aí com calma para você estar arrebentando na prova. Vamos lá. Olha só. E agora a corrente que fala aí, tá? Da história total, a escola dos análises. Você tem aí o Mark Bloch, não somente ele, mas existem outros autores, tá bom? O que a escola dos análises vai trazer para a atualidade? Primeiro, vai ser em defesa da história total. Quando a gente fala da história total, não é só a história dos grandes heróis que faziam lá no positivismo, também os pequenos heróis, as pequenas pessoas. Qualquer pessoa faz história. Então a história total, essa escola dos análises, ela vai valorizar a história nos mínimos detalhes, tá bom? Por isso ela vai ser uma história abrangente, por isso ela tem esse título de defesa da história total, tá bom? Vai utilizar a interdisciplinaridade com outras ciências, ou seja, olha a diferença em relação, faça um contraponto em relação à questão marxista. Na questão marxista, você tem uma história econômica. Aqui não. Na Escola dos Análises, você vai ter uma história já voltada para as ciências, fazendo uma ponte, uma relação com as ciências, ou seja, com a economia, com a sociologia, com a biologia, com a antropologia, com todos esses segmentos que podem, com a filosofia também, que podem ajudar no entendimento da história. Ou seja, ela não se prende somente ao passado e também não se prende, lá no positivismo, e também não se prende somente à questão econômica, mas ela é história total, tá? Ela vai trazer aqui a história problema, ou seja, você que vai fazer aí a redação do Enem, você precisa estar ligado na escola dos análises, porque essa história problema vai trazer uma temática aí para os historiadores, um problema, e para que eles possam depois solucionar. Ou seja, você que vai fazer a prova do Enem, né, a redação, na redação do Enem você tem aí uma proposta, um problema, tá? E que você vai ter que trazer uma intervenção, você vai ter que trazer uma proposta de intervenção. Ou seja, uma solução, uma possível solução para esse problema. Você está utilizando nada mais, nada menos que a história problema da Escola dos Análises. Entendeu? Fica ligado nisso. O historiador não é neutro, nem imparcial. Ou seja, ele vai dizer que o historiador também tem a influência dele. Né? O seu olhar, a sua visão, ele vai dar o seu parecer, tá bom? A história também que dá as mentalidades, o pensamento da época. Olha que interessante. Lembra que nós falamos aí, ó, agora falamos aí do período feudal, ele vai falar sobre as mentalidades, o que estava na mente das pessoas, tentar entender a mente das pessoas é um pouco difícil de acordo com o tempo. É mais ou menos aquele exemplo que eu falei para você. Você percebe que se você ainda consegue conversar, se você ainda tem um avô, uma avó, uma pessoa de mais idade na sua casa, e você conversar com essa pessoa, dificilmente, se você não estiver ligado de acordo com a escola dos análises e tentar compreender a mentalidade dessa pessoa, você não vai querer conversar com ela, porque você não consegue entender o pensamento dela. Então a história dos análises vai trazer a história das mentalidades, tentar entender o pensamento da época. E quando eu faço isso, quando eu utilizo a história das mentalidades, eu consigo captar o pensamento de determinada época histórica, eu dificilmente eu não caio no erro do anacronismo. Ou seja, isso me ajuda muito numa prova, tá bom? Olha só, o que mais? E por fim, história cultural, ele vai trazer a questão da construção social, ele vai estar aí de acordo com a interdisciplinaridade e essa história cultural, ele vai estar comungando aí, falando, bebendo da fonte aí da antropologia, né? E vai tentar mostrar para as pessoas como se deu essa construção social. E não só usando a antropologia, mas também a sociologia,
falando aí dessa construção social, como se dá nas diversas sociedades, tá bom, meus queridos? Então, olha só, você tem aí a Escola dos Análises, a próxima, finalizou aqui, acabou. Ou seja, você tem aí as 3 escolas, tá bom? Não esqueça disso. Aqui nós finalizamos o nosso vídeo. Eu espero que você tenha entendido de maneira sistemática, tá bom? Eu não posso demorar muito por causa da questão do fator tempo, mas não esqueça, dá o like aí se você gostou, se eu pude te ajudar, tá bom? Não somente o like, mas também deixa nos comentários a escola que você frequenta, você que é da escola pública, você que já tirou o segundo, já terminou o segundo grau, né, o ensino médio. Coloca aí a escola que você frequentou, você que está no convênio, no terceiro ano do ensino médio, coloca também a escola que você está frequentando. Eu espero ter te ajudado e logo mais estaremos com os próximos vídeos aí. Estude, se debruce, tá bom? Nos seus livros, porque você tem futuro, tá bom? Se eu puder te ajudar, estarei aqui, estou aqui para te ajudar. Beijo no coração e para os meninos, um aperto de mão. Tchau, tchau.